Desde quando ele tem a salvação, já é a grande obra que Deus tem para fazer na vida dele. E eu creio nisso e Deus tem trabalhado, já está trabalhando, né, tia Cruz? Que Deus abençoe. Eu também agradeço a Neuza, que está aqui nesta noite, a Adriana, que chegou aí. Deus abençoe. Eu não estou esquecendo de mais alguém aí. Jaiane, né? Filha de Osana. Deus abençoe, Jai, que está para ali para Jacobina trabalhando, mas a gente se encontra, né, Jai? Deus abençoe grandemente. Também o irmão novo convertido que veio com o pastor, né? Edvanilson. Seja bem-vindo, irmãos. Amém. E sempre esteja por aqui, viu? Acompanhe sempre o pastor. Amém. Idma, a esposa de Roque, que está por aí também. Deus abençoe ela, que é outra mão que me ajuda. Zita, que está por aí daqui sempre. E assim eu agradeço a Deus por Aleluia. Tudo. Meus vizinhos que sempre estão aqui ao redor e sempre estão aqui nos cultos. Se não tiver hoje, mas eu creio que eles estão ouvindo nas suas casas. Aleluia. Que Deus abençoe. Ele é aqui. Ele lê aqui para a meditação do Gê, né? Aniversário dele, eu quero oferecer esse versículo a ele, que hoje eu vi no grupo das senhoras e amei esses versículos. Eu digo, vou passar para a Gê à noite. Terceira epístola de João, que ele escreve um elogio ao presbítero Gaio. E assim diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Aleluia. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires, como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando do gentio. Portanto, os quais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade, né? Aqui foi a carta de João, né? Do apóstolo João, escrevendo e falando sobre o presbítero Gaio. Então, quero dizer a gente aqui essa parte de servir e de servir a Deus, né? Que é a parte principal. Ele disse, assim como vai bem a tua alma, que a tua saúde também esteja boa. Graças a Deus, eu peço, irmão, que continue orando por nós, pela minha família. E quero deixar um versículo aqui, para a meditação de todos, que diz... É uma parte lá que Jesus apazigua a tempestade, mas eu quero ler só 2 versículos para não tomar muito tempo, que diz, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aleluia. Eu estava meditando nesse versículo essa semana, irmãos, e percebi que cada dia que a gente lê a Bíblia, a gente entende de uma maneira, né? Deus fala de várias maneiras no versículo. E aqui diz, e os discípulos aproximando-se o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Então, no meio de uma tempestade, né, quando você se encontra em meio a uma tempestade, eu não sei qual a tempestade que pode acontecer ou que está acontecendo na tua vida, pode ser uma doença que apareceu, pode ser teu filho que está dando trabalho, pode ter alguma tempestade na tua casa, no teu lar, que é o que nós alcançamos no dia a dia, né? Tempestade para a gente enfrentar. E aqui, quando os discípulos chegaram até Jesus, né, disse, salva-nos, Senhor, porque perecemos. Então, irmão, quando a gente está em meio a dificuldade, a gente está perecendo. A força se acaba, né? A gente fica sem força quando diz, ai meu Deus, vem uma luta, vem uma tempestade para me enfrentar agora. Ó Senhor, salva-nos, que perecemos. A gente se sente a pior pessoa, a gente se sente fraco. Mas aqui, a gente deve fazer igual os discípulos, despertar o mestre, né? E dizer, Senhor, salva-nos, que estamos perecendo. Porque diante de uma dificuldade, irmão, a gente perde força.
E só quem dá força para nós, diante da tempestade da sua vida, se chama Jesus Cristo. Aleluia. É o único que chega e apazigua a tempestade da tua vida. Não existe outro, além desse Jesus, para fazer o melhor na tua vida. Apaziguar a tempestade que está acontecendo nessa tua vida. Porque, irmãos, pode acontecer na vida de qualquer um, na minha, de qualquer pessoa. Aparece a tempestade. Mas quando você tem Jesus e desperta ele, como é que eu desperto ele, Rita? Como é que eu vou despertar Jesus? Vai para a oração, chama ele no teu quarto e diz: Jesus, salva-me porque eu estou perecendo. E ele vai ouvir como ele ouviu. E aqui no versículo diz que Jesus, e ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. Aleluia. Imagina quando Jesus chega e diz: cadê tua fé, Rita? Cadê a tua fé, Osana? Cadê a tua fé? Então, é isso que Deus quer, que despertamos, que aumentamos um pouquinho da nossa fé. E aí, porque vai chegar a bonança. Creia no Senhor Jesus, porque vai chegar a bonança na tua vida. Porque essa tempestade vai passar, né? Esse deserto passa, tudo passa, mas o nosso Deus permanece. Só precisamos confiar nele, porque ele está bem presente para socorrer. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia. Jesus não estava dormindo, estava apenas esperando que eles apelassem para ele. Louvado seja Deus. Então nós vamos crer que na nossa vida não é diferente. Jesus está do nosso lado, está bem pertinho. Às vezes não precisa nem estender a mão, nem gritar. Somente o coração, o pensamento, e o Senhor traz a solução. Quem crê, diga glória a Deus. Eu digo glória a Deus, porque assim é. Nós vamos ouvir também nosso irmão Gênio, está aqui no som, no controle, mas ele é aniversariante da noite. Parece que hoje vou dar oportunidade a homem aqui, porque eu tinha falado com o Rita que ia trazer as mulheres hoje, mas não deu para fazer, a juntar o grupo. Até tem alguns que foram com os meninos para lá, as regentes são mulheres. Aí então não deu para trazer um bloco como a gente queria, de pelo menos umas 15 ou 20 mulheres para trabalhar. Mas as que tem hoje vão trabalhar, em nome de Jesus. Já começou com Rita. Agora nosso irmão G, que é aniversariante, vai ter uma oportunidade de agradecer. Depois vamos ouvir nossa irmã Cleide, essa noite também, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Amém. Nosso irmão Gê, louvado seja depois nosso irmão Cleide. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para louvar e engrandecer o seu nome, que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Aleluia. Como gratidão a Deus, eu quero ler um versículo aqui. Aliás, quero ler um salmo aqui que se encontra em Salmo 16, aliás, que diz: ama ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Aleluia. O Senhor guarda os ímpios, o simples foi abatido, mas ele me livrou. Volta a minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem.
Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Amém. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive aflito. Diz a minha alma depressa, todos os homens são mentirosos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse salmo é muito lindo e diz que eu pagarei os meus votos. Eu recebi, eu devo agradecer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Glória a Deus. Eu também quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que é motivo de alegria estarmos aqui, unidos e reunidos para falarmos do nosso Deus. Agradeço a Deus pela vida do nosso irmão Genilson, que de forma linda faz parte da nossa família através da minha prima Rita. Desejar tudo de bom, viu, gente? Que a graça e a paz do Senhor não se aparte da sua vida. E que a saúde ela venha abundar, principalmente a saúde espiritual. Também quero justificar minha ausência, viu, Rita? Os dias têm sido difíceis, as dificuldades só aumentam, as enfermidades não me deixam em paz, mas o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem nos guardado, tem cuidado de nós de forma maravilhosa. E para não ficar em minhas palavras, eu quero meditar com os irmãos em Lucas, capítulo 19, o versículo 9 e 10, que diz assim: E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, Aleluia. pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o motivo da nossa alegria. Todos ouvem, todos conhecem a história de Zaqueu, o publicano. E assim como o Senhor teve um encontro com Zaqueu, eu quero te dizer que o Senhor já teve um encontro com cada um de nós. E você que ainda não acha que o Senhor não te viu, eu quero te dizer que assim como ele viu Zaqueu em cima daquela figueira, ele está a te ver nessa noite. Todos dizem que Zaqueu, a palavra de Deus diz, e todos sabem a história de Zaqueu, um publicano, um homem que era rejeitado pela sociedade, pelos seus maus costumes, de querer sempre ganhar mais além do que devia. E por isso os judeus tinham Zaqueu como um homem totalmente inverso à palavra do Senhor. Mas Zaqueu ali já tinha ouvido falar de Jesus o Nazareno. Zaqueu sabia que Jesus, onde ele passava, havia milagres. Onde Jesus passava, havia transformação. E Zaqueu não queria ter um encontro com Deus. Assim como existe hoje nos nossos dias e talvez até no nosso meio, pessoas que conhecem Jesus, que sabem o poder que Jesus tem, que sabem o chamado de Jesus na sua vida, e assim como Zaqueu evitou ter um encontro de frente com Jesus. Ele subiu na figueira, mas Jesus já havia olhado para Zaqueu. Jesus já conhecia Zaqueu. Jesus sabia do projeto que tinha na vida de Zaqueu, assim como ele sabe o projeto que tem na tua vida. Não importa onde você está, não importa a condição que as pessoas te veem. E o que eu quero te dizer é que Jesus te vê. E o olhar de Jesus é um olhar de amor. O olhar de Jesus é um olhar de transformação. Muitas das vezes sofremos. Muitas das vezes não queremos enfrentar os nossos problemas de frente. Reconhecer a nossa dependência de Deus. Mas eu quero te dizer que hoje Jesus, ele quer pousar na tua casa. Hoje Jesus quer te chamar para andar de mãos dadas. Hoje Jesus quer dizer, hoje veio salvação à tua casa. E assim,
Eu quero encerrar as minhas palavras dizendo para você que não importa, talvez você esteja no cantinho, talvez você esteja escondido atrás da árvore, quem sabe, talvez você esteja na sua casa, você não veio aqui para não ter que assumir esse compromisso com Deus, mas o Senhor, Ele te vê aonde você está, e o olhar dele é um olhar de amor, não é um olhar de murmurador, como aqueles judeus olhavam para Zaqueu, não é um olhar de rejeição, como às vezes as pessoas olham. Jesus nos olha diferente, Jesus nos olha com desejo de transformação, de te chamar, filho, vem que eu vou aliviar o teu fardo. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele quer aliviar as nossas dores. Então somente venhamos a crer que Ele nos chamou por um decreto e que a alegria do Senhor é que sejamos salvos. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Ele está me vendo, também pode ver você. Ninguém esconde nada da presença de Deus. Amém? Amém. Aleluia. A gente só pode ver por fora, né? Mas Deus vê por dentro, vê o nosso coração. Louvado seja Deus. Não tem nada que Deus não esteja vendo, anotando e também preparando para julgar e dar recompensa de acordo com aquilo que cada um está falando, fazendo ou deixando de fazer. Deus vê tudo, Deus conhece tudo. Graças a Deus. Por isso nós andamos diante de Deus com o coração tranquilo, porque não tem canto, nem recanto, nem sombra, nem beco, nem lugar escuro. Deus conhece a nós por dentro e por fora. Louvado seja Deus. Nós vamos dar também a oportunidade do irmão Edvanilson para um testemunho rápido, em nome de Jesus, depois irmã Gi. Eu cumprimento a eleita do Cordeiro com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus, motivo de alegria, poder estar na presença do Deus que faz, do Deus que é Senhor na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, 2014, eu peguei uma pneumonia onde eu fui para a sala de UTI, pastor, e fiquei respirando somente por aparelhos. Nessa época eu me encontrava afastado do Evangelho, e ali naquela sala de UTI, aonde eu me encontrava sozinho, ali eu fiz um compromisso com Deus. Eu disse, Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu volto a te servir novamente. Eu volto a estar na tua presença novamente. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, como de costume, o médico vinha todos os dias, coletava o meu sangue, levava para o laboratório para análise. E um dia o médico disse, olha, Edvanilson, cada vez mais o estado da doença tem se agravado, nós não podemos fazer mais nada. Infelizmente, nós não podemos fazer mais nada a seu favor. E eu olhei para aquele médico e disse, doutor, aquilo que a medicina não faz, Deus Ele faz, porque Ele é médico dos médicos, louvado seja o nome do Senhor. E no outro dia vieram e coletaram o meu sangue, levaram para análise. À tarde o médico voltou com 2 resultados. E o médico disse, olha, Edvanilson, nesse exame aqui está dizendo que a doença está avançando, mas nesse outro está dizendo que você não tem mais nada. E eu estou sem entender o que aconteceu. Eu disse, doutor, aquilo que Deus faz é para confundir o homem, porque Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aquilo que Deus Ele tem que fazer na tua vida, Ele vai fazer, mas você precisa tomar uma posição, você precisa se colocar na brecha, você precisa se colocar no lugar, porque quando você dá esses passos para Deus, Ele dá passo para você. Então entenda nesta noite que Jesus Ele pode fazer na minha e na tua vida, mas nós precisamos estar na posição, nós precisamos olhar somente para o alvo, que é Cristo Jesus nosso Senhor. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Prostrar no seu altar, Senhor. Seguir sem desmaiar, Senhor. E não olhar atrás. Aleluia, louvado seja Deus. Pequenos e fracos somos, mas o nosso Deus que está conosco é forte. Louvado seja, é o Deus forte. É aquele que faz que o que não é nada seja alguma coisa. E que todas as coisas que as pessoas falam, que os médicos falam, que o advogado fala, que os parentes falam, até que o pastor, que os irmãos falam, não é nada, porque o nosso Deus tem uma voz, por último, né? A última palavra é do Senhor. Louvado seja doença, seja aflição, seja problema, dificuldade, a última palavra é sempre de Deus. Ele tem um monopólio da última palavra. Depois que todos disseram, não tem mais jeito, o Senhor vem e resolve. Louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Graças a Deus por mais uma vez, irmãos, estarmos aqui na presença do Senhor, que desde o momento que a igreja do Senhor se reúne, porque ela é um organismo vivo e independente de estarmos debaixo de um templo ou dentro de um templo, a gente aqui se tornou um templo, né? A partir do momento que a igreja do Senhor se faz presente. E eu louvo a Deus por isso. Então nós já ouvimos o bastante para salvar o mundo inteiro. Hoje, essa oportunidade que me é concedida aqui, eu louvo a Deus, porque cada oportunidade que a gente tem, nós glorificamos o nome do Senhor. Aleluia! Nessa noite nós já bendizemos o nome do Senhor com salmos lidos. Nós já ouvimos da irmã Rita aqui também a palavra do Senhor, que falou profundamente ao meu coração. O testemunho do irmão também profundo. A irmã também, Cleide, falou uma palavra poderosa. E eu quero falar também aqui sobre os dois caminhos, sobre porta, né? Que está em Mateus 7, de versículos 13 e 14, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Isso é muito triste. A gente sabe que o caminho que a maioria está andando é um caminho largo, é uma porta larga. Mas sabendo que este caminho, essa porta, vai levar à perdição. O caminho estreito, a porta estreita, o caminho é espinhoso também, mas este caminho vai levar à vida eterna. Aleluia. E nós que escolhemos essa porta estreita, que escolhemos esse caminho estreito, que nós nunca venhamos desistir Aleluia. deste caminho. Eu sei que as dificuldades são grandes, as tempestades também, elas se levantam para nos destruir, para nos afogar, mas Jesus, ele está no barco. Aleluia. E a partir do momento, como já foi falado aqui, que a gente clama por Jesus, ele nos socorre, porque ele está pronto para isso. Então, que nós possamos nesta noite meditar, já que entramos por esta porta, vamos permanecer nesse caminho estreito. É difícil, mas não é impossível, até porque a Bíblia diz, ela nos afirma que o reino dos céus ele é tomado à força. Então, se é tomado à força, quem está lutando quem vai vencer, são duas pessoas que lutam. O inimigo, ele luta para nos tirar do caminho do Senhor, para deixarmos esse caminho, mas nós também estamos lutando. Quem vai vencer? É quem está lutando e vai até o fim. Quem está lutando com a ajuda de Deus.
Então o inimigo ele não terá vez na nossa vida. Nós não vamos perder essa batalha, nós não vamos perder essa luta, que o Senhor ele vai estar sempre conosco. E jamais nós desistiremos desse caminho, dessa porta estreita, em nome de Jesus. Amém. Amém. A porta da salvação hoje ainda aberta está, pois a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Amém, aleluia, glória a Deus. Queremos convidar a todos para cantar o hino 110. Hino 110 da harpa cristã, um hino que fala muito de Jesus. Glória a Deus, que é a pessoa principal aqui nessa noite. É Ele, Jesus, aleluia. É o nome do Senhor que salva, que cura, que perdoa, que redime, que liberta. É o nome do Senhor que leva para o céu. É o nome de Jesus que abre todas as portas do céu. Louvado seja Deus. Ele mesmo disse a sua porta. Se você quiser qualquer coisa com Deus, é isso aqui que nós estamos dizendo, Jesus. Ó, clama na tribulação, Jesus, Jesus, de todo o teu coração, Jesus, Jesus, por certo te socorrerá, Jesus, Jesus, e gozo e paz te dará, Jesus, Jesus. Tu queres um bom Salvador, Jesus, Jesus, que ama ouvir pecador, Jesus, Jesus, e que tem poder para salvar, Jesus, Jesus, e para o céu te levar, Jesus, Jesus. Há um que te pode curar, Jesus, Jesus, e da corrupção te guardar, Jesus, Jesus. Só um nome da salvação, Jesus, Jesus. O gozo, a paz, o perdão, Jesus, Jesus. Aceita no teu coração, Jesus, Jesus. Assim tu terás salvação, Jesus, Jesus. Abraça com terno amor, Jesus, Jesus, que chora por ti, pecador, Jesus, Jesus. Aleluia. Como é lindo o nome de Jesus. Glória a Deus. Toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados a esse nome, o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não sei se é a idade, mas eu esqueci o nome da irmã, mãe de Cleide agora. Cleusa, tão fácil, tão perto. Vem cá, irmã Cleusa. A idade é terrível. Desde que eu estou tentando lembrar, só sai Cle, mas aí Cleusa bem perto. Amém, em nome de Jesus. A irmã falando aqui de acordo naquilo que Deus lhe entrega. Graças a Deus, saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz e agradecida nessa noite Aleluia, Jesus. pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. E vim saber aqui que hoje é aniversário de Gem. Que o irmão Gem, que Deus te abençoe, te dê tudo de bom, sabe? Quanto eu te amo, de coração, viu? E fiquei feliz, eu disse, por que não me disseram antes que Gem estava fazendo aniversário? Mas graças a Deus, eu quero ser breve em minhas palavras, mas quero dizer que quando o irmão dava o testemunho dele, eu imaginava. Eu digo, o gozo que existe na vida dele de servir a esse Deus que pode todas as coisas. E é por isso que o salmista aqui, no Salmo 96, ele diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome,
e anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Esse é o Deus que servimos. É o Deus de maravilha. É o Deus que nos conhece por dentro e por fora. Não tem enfermidade que o Senhor não cure. Hoje eu falava com uma pessoa, digo, eu tenho mais de 20 anos fazendo um tratamento, que fui desenganada ali no Hospital das Clínicas, em uma junta médica. E eu dizia para ele que eu não ia para a cadeira de roda, porque eu servia um Deus grande e poderoso. Ele disse, então vá na sua fé. E para a glória de Deus eu estou aqui. Aleluia! E em dezembro, no dia 6 de dezembro do ano passado, eu tive uma angina no peito, né? Eu tive um infarto. Prova que eu fiquei ali na regulação, mas aprove Deus fazer tudo na minha vida. Aleluia. Grande tem sido Glória a Deus. Aleluia. a obra de Deus na minha vida. E naquele momento eu disse, estou infartando. Quando eu comecei aquele piado, eu disse, estou infartando. Desci da cama e dobrei o joelho e disse, Jesus, eu estou infartando. Mas tu é o médico dos médicos. Aleluia. Tu é o melhor cardiologista. Não deixa eu morrer agora. Naquele momento passou uma fita na minha cabeça. Meu marido doente, tinha tido Covid, estava muito fraco, doente, e meus filhos tudo fora. Eu disse, não posso morrer. Eu disse a Deus, não posso morrer, Jesus. Hoje eu não posso morrer. E nem posso ir para o médico. E aí, para resumir, passei 10 dias em casa, sabendo que estava infartada. Não aguentava fazer certas coisas, mas batia a roupa no tanquinho, botava no varal, terminava, descansava. Quando eu cheguei em Salvador, ele disse, e a senhora tem 10 dias, não procurou o médico? Eu digo, tenho 10 dias, assim. Foi que a senhora sentiu? Eu digo, eu senti uma dor no peito, uma aflição, um suor e um piado, parecia uma panela de pressão, e ele fez na boca dele. Foi assim, eu digo, foi, está infartada. Mas eu começo a pensar, como Deus é bom. Eu voltei para casa e eu pensava assim, como é que eu vou para uma mesa de cirurgia? Eu sei que Jesus pode fazer alguma coisa. E a filha de Messias ali, de Maria, a irmã Marlúcia, chegou em minha casa, conversou comigo. E a gente estava ali no alpendre, ela disse, ali na calçada, ela disse, irmã Creuza, vamos para teu quarto orar? Eu digo, vamos. E lá, quando ela começou a orar, eu fiquei sentada e ela começou a trabalhar com aqueles dedos bonito, lindo, maravilhoso. E Deus faz isso na vida do crente, né? E disse, Jesus, vai tirando agora todo esse impedimento no coração da tua filha. Fiz uma oração bonita, oração que só crente usado pelo Espírito de Deus sabe fazer. Aleluia, Jesus. E naquela hora eu senti o alívio das dores, ela saiu, eu dormi, e de noite meu coração balançou. Eu disse, oh glória, e para a glória de Deus, eu estou aqui. Eu quero dizer para os irmãos, não tem quando falar aqui da tempestade, mas a gente, na mesma tempestade, a gente convida Jesus. Aleluia, Jesus. Lutas têm sido travadas na minha vida. Aleluia, Jesus. Quero dizer que as lutas têm sido travadas, mas o inimigo tem perdido todas essas batalhas. Como a irmã disse, nós vencemos as batalhas com Cristo. Sem Cristo nada somos, nada podemos fazer, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vocês, daqui das Pias, como eu estou aqui nas Pias, pode dizer assim, somos abençoados por esse trabalho aqui neste lugar. Porque todos nós, diz a Bíblia, que um dia todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor Jesus. E nós não temos desculpa de dizer, não ouvimos, não. Ouvimos, Senhor, mas deixamos passar. Que Deus nos guarde. Que você, que tem um problema, porque eu tenho enfrentado, os meus testemunhos são longos e eu não posso nem falar. Que todos sabem o que eu tenho enfrentado quando meu marido era forte, novo, vaidoso, bebia cachaça. Mas chegava em casa e dizia assim,
Você que é uma santa, não bebe. E falava aquelas coisas, muitas vezes magoava e outras não me magoava. E eu acostumei. E sempre a preocupação. Criei meus filhos na igreja, ali todo mundo estava junto ao meu lado. E depois veio assim um vendaval na minha vida. Eu vi meus filhos todos desviados. Todos, irmão. Não teve um. Todos desviados. E eu dobrava o joelho e dizia, Jesus, o que está acontecendo? Quem sou eu para te perguntar por quê? Mas para que tanta luta? Me dê força, me dê graça, me ajude a vencer essa batalha. Eu chegava no círculo de oração, eu estava em Jacobina, passei 3 anos para meu filho tirar o 2º grau. E aí uma irmã, lá no círculo de oração, me chamou, irmã Creuza, por que tu chora tanto? Eu disse, não sei. Eu não dizia a ninguém o que estava acontecendo na minha vida. Filho desviado, tudo longe. Foram embora todo mundo e todo mundo desviado. E aqui ficou aqui essa caçula que está aí agora. Gostava de tomar cachaça como o pai. E ali um dia, virada de ano, eu cheguei ali naquela vigília. Que é vigília, virada de ano é uma vigília, né? Você sabe lá depois de meia-noite. E o irmão disse, quem quiser pedir algo a Deus, para o próximo ano, peça. E eu disse, Jesus, o que eu vou te pedir? Eu já te pedi tanta coisa. Aí fiquei ali, quando foi naquela hora, eu disse, Senhor, eu só quero uma coisa, que nunca mais meus olhos contemplem minha filha dentro de um bar. Abre uma porta, tira daqui, faz o que o Senhor vê que vai nas próprias vidas, não deixa Satanás levar. E voltei para casa. E no outro dia, ela não foi para o bar. Uns 3 ou 4 dias, esse rapaz que hoje é esposo dela, apareceu lá dizendo que queria tiver um compromisso com ela. E eu olhei assim, Jesus, tenha misericórdia. Ó, irmão, naquela hora, precisa ser mãe. E precisa ter Jesus. E eu olhei para ele e disse, você está me falando isso porque você quer casar com Cláudia? Ele disse, é. Eu digo, olha, você conheceu Cláudia onde? Conheci lá no bar do menino, lá. Eu digo, pois nunca chegue na minha casa para me dizer, para me dar queixa de Cláudia. Cláudia é ao contrário de tudo, mas eu sirvo um Deus que pode mudar. Ele disse, mas eu gostei, então é um Deus que pode mudar. Ele foi embora para São Paulo, depois ela foi, ficaram juntos 10 anos. Com 10 anos ela voltou e se casou. Com 7 anos parece, aí voltou e casou. Hoje ela tem 10 anos de casada. E Deus não deixou contemplar mais os meus olhos ali dentro daquele bar. Por isso que eu digo, você tem um problema? Não tenha medo não. Chame Jesus para pertinho. Aleluia. Entre no quarto e diga a ele o que você precisa. E hoje, para a glória de Deus, só tem ela, que ainda não se converteu, e o menino que tem o restaurante que eu criei, que é meu filho de coração, o Rodrigo, que não é crente. Veja meu filho, uma bênção na mão do Senhor. Aleluia. Cleide, passando a luta, e eu digo, o que aconteceu comigo, hoje acontece com ele. As enfermidades, mas isso não tem impedido dela fazer Aleluia. a obra de Deus. Por isso, você que está aqui me ouvindo nessa noite, aceita Jesus como teu Salvador. Aleluia. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Tudo, irmão. Não é tudo. Tudo Jesus pode fazer em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e quero agradecer pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Jesus maravilhoso é esse nosso. É esse nosso. É esse nosso. Aleluia. Ele é maravilhoso. Faz todas essas coisas e muito mais ainda. Glória a Deus. Eu sei que se for puxar aí pela memória, todos os irmãos e irmãs, passaríamos aqui a noite toda falando das grandes maravilhas do Senhor, porque Ele é maravilhoso, como diz o Salmo 96, que a irmã leu. Cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor.
porque Ele fez. Ele faz maravilhas, porque Ele fez. Faz maravilhas, porque Ele fez. Faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Amém, glória a Deus. Uma noite é pouco, um mês, um ano, uma vida é pouco para louvarmos a Deus pelo que Ele merece, pelo que Ele faz por nós. Louvado seja Deus. Mas nós não iremos mais prolongarmos aqui em oportunidades aos irmãos, porque queremos fazer um comentário rápido aqui, também porque já está completo. As palavras faladas aqui são suficientes para salvar o mundo inteiro, se estivesse ouvindo. Mas os que estão ouvindo, aproveitem e façam como os irmãos aqui aconselharam. Volte para Cristo, receba Jesus, medite nessas coisas e veja que há necessidade de tomar uma posição. Louvado seja Deus. Todas as palavras faladas aqui, elas levaram à conclusão que as pessoas relatadas, todas elas tomaram uma decisão. Louvado seja Deus. Como as próprias pessoas, dando testemunho de si mesmo, também teve que tomar uma decisão. Teve que tomar atitude diante de Deus, diante de uma dificuldade, um problema, uma doença, uma aflição. A pessoa teve que tomar uma atitude. O caso do próprio cidadão, que era fiscal, que era coletor, ele tomou a decisão, ele queria ver Jesus, foi atrás, subiu na árvore para ficar olhando quando ele passasse. Então, tudo que a gente quiser na vida, tem que tomar uma decisão. A palavra que Rita falou, os pescadores estavam aflitos, o barco afundando, e eles tomaram uma decisão de falar com Jesus. Correram atrás, Senhor, faça alguma coisa. Nós já tentamos, não conseguimos. Por onde você passar, o que você lê na palavra de Deus, o que você pesquisar e procurar, vai ter sempre esse dilema. Uma pessoa está sofrendo, uma pessoa está com medo, uma pessoa está perdida, ou uma pessoa está doente. O próprio Advanilson falou aqui, sempre tem que tomar uma decisão. Louvado seja Deus. Tem que clamar a Deus, tem que buscar o Senhor, e pode ter certeza, quem assim fizer, não ficará sem resposta. Amém? Deus é um Deus que responde. Muitas vezes a pessoa fica calada no seu canto, aí não fala nada, sofre, dói, às vezes até se perde, mas não é por causa de Deus, é porque a pessoa não procurou, não buscou. Hoje, aqui nessa meditação que quero fazer, no Salmo 103, é mais dirigida a agradecer a Deus, assim pela vida do nosso irmão Genilson. Louvado seja Deus. É um salmo que fala sobre a misericórdia de Deus sobre nossa vida. E nós aproveitamos sempre esta página para fazer um preito de gratidão, de agradecimento a Deus, de reconhecimento que é Deus que nos dá tudo. Louvado seja Deus. Quando nós anelamos por alguma coisa, buscamos, ou quando recebemos, nós devemos sempre pensar nisso. Devemos pensar que é Deus quem faz isso. Foi o Senhor, diz o Salmo 118, foi o Senhor que fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Louvado seja Deus. A vida, como um bem precioso, o maior bem para cada um de nós é a vida. Então, para nosso irmão Gê, ele está dizendo aqui que agradeça, reconheça que ninguém vive porque gosta, ninguém vive porque quer, ninguém vive porque é rico, ninguém vive porque é sábio, ninguém vive porque é uma pessoa que é sabida. Ninguém vive por nada disso, só vive pela misericórdia de Deus. Cada um de nós só acorda, né? Quando dorme, você dorme sabendo que Deus é quem toma conta da sua vida. Quantas pessoas nesse dia de hoje dormiram e não acordaram? Quantas pessoas? Como até a Bíblia tem a história de um que falou assim: alma minha, come, bebe, folga, tem muitos recursos, tem muitos bens para muitos anos e tal. E uma palavra falou a ele: doido, você é maluquinho, né? Você é dono de vida? Quem foi que lhe deu a chave? Quem foi que lhe deu essa garantia? A vida está na mão de Deus, não pertence a você. Sua vida vai acabar hoje mesmo. E nem levantou, nem teve condições de falar, vir falar com a esposa, despedir dos amigos, e dar uma volta na rua, pegar um cavalo e sair correndo, despedindo dos colegas fazendeiros. Nada. Aquela noite mesmo, quando amanheceu o dia, que ele acordava cedo para tirar o leite, para a lida da fazenda, cadê?
não levantou, que foram lá, estava duro. Tinha morrido cedo, na hora que ele deitou para dormir, 7 horas da noite ou 8, que sempre se dorme no interior cedo, né, cansado da lida, da luta. E ali, de tardezinha, ele pensou que ia fazer tudo isso, que ia ter anos e anos de vida pela frente, que ia ter muito para desfrutar, que ia ter muito dinheiro para ganhar, ter muita coisa bonita para contar. Não amanheceu o dia, à noite mesmo foi chamado. Então, é a misericórdia de Deus que nos mantém vivos. Louvado seja Deus, é a misericórdia do Senhor que nos faz contemplar o nascer do sol. E aqui diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Como o próprio salmo que o Eugênio leu, 16, que diz assim, eu pagarei ao Senhor os meus votos. Louvado seja Deus, eu procurarei ser fiel ao meu Senhor. Eu levantarei o cálice da salvação. Louvado seja Deus. A minha vida vai ser um testemunho, a minha vida vai ser um cântico de louvor a Deus. Não só louvar com a boca, com os lábios, como a gente faz, né, os cânticos, os corinhos, mas é louvar a Deus com a vida. Louvado seja Deus, pois é Deus que nos garante esta existência. O outro diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É o reconhecimento, a gratidão. Eu sempre digo que a gratidão é uma porta que, quando ela é executada, aberta, então você tem uma bênção maior. Toda pessoa que recebe uma bênção e agradece, é como se fosse o candidato a receber uma bênção maior. Louvado seja Deus. Quem recebe, engole, fica só com aquela. Agora, quem recebe e agradece, Deus vai lhe dar uma bênção maior. Louvado seja Deus. Como diz o Salmo aqui, não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Conte, tem até um hino do cantor cristão que agora também está na harpa, que diz assim, conte as bênçãos, conte quantas são. Contar é não esquecer, é não engolir, não achar que é merecedor, então ficar revoltado, aquele bicão, porque não recebeu isso ou aquilo, e a pessoa começa até a murmurar, se maldizer. Não, uma você não recebeu, mas você recebeu milhares de bênçãos. Cada um de nós recebe cada dia. Visíveis, invisíveis, conhecidos, desconhecidos, materiais, espirituais, de toda sorte. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo. Uma outra coisa que você não recebe, não é motivo de murmurar, não é motivo de maldizer, mas deve agradecer a Deus. Deus não reclame pela que não recebeu, mas glorifique pelas que Deus lhe dá todo dia. Louvado seja Deus. Eu sempre faço referência aos para-choques de caminhão, que a pessoa bota atrás do pneu umas placas com dizeres, com piadas, até com tiradas, né? Ou até com provérbio, com adágios, filosofia de caminhoneiro. E tem uma que eu penso assim, você vai andando atrás no carro e vê aquela placa dizendo assim, não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho. Filosofia de caminhoneiro, mas é uma coisa que crente deve absorver. É uma coisa boa, a Bíblia não diz, retende o bem, veja tudo, examine tudo, fique só com o que é bom. Olha o que é bom aí. Não tenho tudo o que amo, mas amo tudo que tenho. Nem todas as coisas que eu peço a Deus Ele dá, mas eu agradeço por todas que Ele me dá. Louvado seja Deus. E essa daqui é uma principal, a vida é uma principal, a principal das principais é a vida. Porque se você não tiver vida, outras bênçãos você não recebe. Como é que recebe bênção se está vivo? Então a vida é o palco onde todas as coisas acontecem. Até a própria salvação só acontece porque você está vivo. Quem morreu não pode ser salvo, quem não nasceu, como disse Jó lá na reclamação dele. Se é um aborto, se não viveu, não tem nem o que receber, não tem o que agradecer. Mas quem está vivo, agradeça, dê glória a Deus, exalte ao Senhor, porque é uma bênção grande viver. Ele é quem perdoa todas as tuas enfermidades e quem perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Louvado seja Deus. Aqui foi falado muito sobre enfermidades, né? Mas quem faz isso é Deus, quem cura é Deus. Louvado seja Deus. O remédio a gente toma, o médico a gente consulta, mas quem cura é Deus, quem dá saúde é Deus, quem dá vida é Deus. Não é o remédio e nem é o médico. Quem dá vida é Deus. Eu até um dia, me parece que já falei aqui, de um cidadão riquíssimo, um empresário, estava doente, e aí chegou o momento que os médicos que acompanhavam ele, eram 10 médicos, uma junta de médicos, todas as especialidades, porque ele era muito rico, e aqueles homens todos ao seu redor
também sendo ele um médico e um empresário muito rico. E aí ele chegou um momento que eles, todo tratamento tentava e não dava certo. Aí começava a ficar agoniado, todo mundo vendo que não tinha muito, né, futuro, aquela vida dele ali estava já chegando ao fim. E ele também observando no olhar a preocupação dos médicos, seus colegas e seus tratadores, ele falou: olha, quero falar uma última palavra com vocês, se vocês puderem me ouvir. Sim, doutor, fale. É o seguinte, você sabe que eu tenho muito dinheiro, tenho muita riqueza. Eu estou querendo fazer o seguinte: se vocês me derem 1 ano de vida, eu vou pegar metade da minha riqueza e dividir para vocês. Vou repassar meus bilhões que eu tenho no banco, eu vou passar para vocês. A metade da minha riqueza eu vou dar para vocês. Se vocês conseguirem pelo menos 1 ano de vida para mim poder refletir, ver as coisas que eu fiz errado, tentar fazer um conserto aí na vida, porque 1 ano dá para me fazer isso aí. Aí eles se reuniram e disseram: ô, doutor, sentimos muito, mas nós não podemos fazer nada. Se o senhor fizesse isso, nós iríamos ficar muito agradecidos, ia ficar muito ricos, para nós seria uma maravilha se a metade de sua riqueza fosse dividida para nós. Só tem um porém, que nós não podemos fazer nada, porque vida só quem dá é Deus. Nós não podemos lhe garantir nenhum minuto de vida. E quando chegar a hora que esse negócio aí, esse ponteirinho virar, o senhor já era. E nós não podemos fazer nada. Só podemos aqui assistir, ficar lendo esses números aí no monitor. Mais nada. Só quem dá vida é Deus. Nem 1 minuto nós podemos lhe prometer, que aí seria mentira. E o senhor ia morrer de qualquer jeito. Vida só quem dá é Deus. Então quem está vivendo dê glória a Deus. Quem dá vida não é remédio, quem dá vida não é médico, quem dá vida não é nada. Quem dá vida é o Senhor. Então diz aqui: é Ele quem sara, quem cura, é Ele quem perdoa, é Ele quem coroa de benignidade, é Ele quem dá graça e misericórdia, é Ele quem te farta de bens a tua... Aqui velhice, mas a gente não está velho ainda, né? Velho estou eu, né? De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então ele faz aqui o paralelo: velhice e mocidade, que é o viver, a pessoa viver bem. Porque muitas vezes a pessoa pensa que viver é existir, mas viver é mais do que existir, né? Viver é mais do que existir, é mais do que sobreexistir. Viver é renovar. E ele usa aqui uma palavra que muitas pessoas conhecem, que é a vida da águia. A mocidade se renova como a da águia. Qualquer idade se renova como a da águia, que é uma constatação da biologia, né? Que as águias são aves muito lindas, mas que com o tempo, aquelas suas penas, seu corpo, né, de penas, aquelas penas envelhecem, ficam sujas, ficam rasgadas, voando muito alto, em lugares de muito vento, as penas rasgam. E seu trabalho também de caçar, de buscar alimento, muitas vezes também estragam suas unhas, porque ela trabalha muito com as garras, né? E estraga seu bico, fica feio, fica manchado, fica ralado. E depois de um certo tempo, pela própria natureza, aquela roupa, né, tem que ser trocada. E dizem que elas vão para uma penedia, para uma pedra, um lugar no mar, assim, bem isolado, e ali ela começa a puxar aquelas penas velhas, rajadas, meladas, rasgadas. Ela mesmo vai puxando e arrancando, até não sobrar mais nenhuma. Depois, pega aquelas unhas, arranca aquelas unhas velhas das garras, depois ela bate o próprio bico e arranca também aquele bico velho, que está todo rajado, rasgado e assim lascado, arranca tudo e fica ali durante uma quarentena de tempo, esperando nascer novas penas, nascer novas unhas, porque todas são renováveis, e nascer novo bico, que já é da própria natureza, essa mudança de roupa. Depois de um certo tempo, ela fica ali, chega a emagrecer, naquela tipo hibernação, esperando voltar toda aquela penugem, voltar toda aquela armadura. Depois, ela dá um voo,
dá um mergulho na água, sacode as penas e voa para o alto das montanhas, para seus ninhos e para a sua vida continuar. Então é o que Davi usa aqui. Renova a mocidade como a águia. Então, que possa acontecer na vida do nosso irmão Gen e na vida de todos nós. No caso dele, porque está aniversariando hoje, seja um tempo de reflexão. Entendeu, gente? Um tempo de pensar, de tirar as coisas velhas, colocar coisas novas, né? De se preparar para um novo tempo, que Deus quer fazer coisas gloriosas na sua vida. Louvado seja Deus, na sua vida, na vida de sua esposa, suas filhas, toda a sua família. O Senhor está dizendo neste salmo, o Senhor renova a tua mocidade. Quer dizer, tudo que você tem, seus pensamentos, seus sonhos, seus ideais, seus planos, seus projetos, tem hora que vai cansando. Todos nós é assim. Você vai esperando, aí aquilo ali não acontece. Mas chega uma hora que você para, você reflete, você fica até meio, como se falou aqui, a exemplo que eu dei, essa descrição, né? Chega a você ficar despenado, chega a você ficar, né? Pode acontecer doença, pode ser depressão financeira, pode ser problema de família, que acontece na vida de qualquer um de nós, qualquer um, como foi falado aqui, são muitas lutas que podem suceder, mas a pessoa fica na presença de Deus. Louvado seja Deus, entrar na presença de Deus, entrar sozinho, buscar a Deus, no silêncio, no seu quarto, nas madrugadas, sem ninguém ver, sem ninguém saber, sem ninguém ouvir. Deus está renovando as suas forças, louvado seja Deus. Deus está renovando as promessas, Deus está renovando os processos, louvado seja Deus. Que todas as coisas que acontecem na vida são através de processos, que muitas vezes são, como a Gi falou aqui, sobre o processo da caminhada. Para chegar em um lugar, você tem que passar por um processo, como eu sempre falo de Israel no deserto, um processo que durou 40 anos. Uma viagem que, segundo os estudiosos, falam que se as pessoas foram de camelo naquela estrada, por aquela beira de mar, são 11 dias de camelo, 20 dias de cavalo, 40 dias de gente caminhando, homem, mulher, velho, menino, cachorro, papagaio. 40 dias é demais, não gasta. Mas eles gastaram 40 anos. Um processo tremendo. Mas eles tiveram a vitória em nome do Senhor, entraram na terra prometida. Então, tudo na vida é processo. Tem dele que é mais longo, tem dele que é mais curto, tem dele que é mais leve, tem dele que é mais pesado. No caso da água que eu estou falando aqui, que é a renovação das penas, é um processo longo, doloroso, né, custoso. Ficar ali no frio, ficar sem pena, ficar sem garra, ficar sem bico, aguardando, não pode sair, não pode comer, não pode sair daquele lugar, entendeu? Não pode voltar para sua casa, né? Seu ninho, não pode voltar para seu trabalho, que é comer, caçar insetos, coelhos, lebres e tal. Fica ali até que tudo volta ao normal. E quando volta é muito melhor. Louvado seja Deus. Quando volta é novo. Louvado seja Deus. Então, dia do aniversário é um dia de se refletir sobre isto. É um tempo que Deus dá para a gente pensar, para a gente refletir. Até sobre os processos também espirituais. Porque você também tem processos espirituais que não é doença, não é aflição, não é desvio, como Edvanilson falou. Não é esfriar, não é afastar, não é ficar longe, que é também processo. Mas às vezes não é. Você está perto, você está dentro, você está 100%, você está com a Bíblia, você está com a igreja, você está com tudo. Mas existe processo de tempestade também dentro de você, que é independente de sair, de brigar, não está brigado com ninguém, não está brigado com mulher, não está brigado com o marido, não está com problema de filho nenhum dentro de casa, não é nada disso. São outras tempestades que sopram na vida da pessoa. Porque tem tempestade dentro e tem tempestade fora. Tem tempestade na vida, tem tempestade na casa e tem tempestade na mente, louvado seja Deus, que são ventos tremendos que as pessoas muitas vezes, como as pessoas que se matam, as pessoas depressivas, as pessoas com síndrome de pânico, as pessoas que passam por processos terríveis, que às vezes terminam até em suicídio, e não é nada, é dentro da cabeça da pessoa, que cria fantasma, que vê bichos, que se assombra, que às vezes até tira a própria vida. E você olha por fora, não é nada. Na família não é depressão financeira,
não são dívidas, não é perseguição de ninguém, não é problema com marido, mulher, com filho, com nada. Tudo está normal por fora, mas dentro tem uma tempestade soprando, né? Tem uma ventania terrível. Acontece também na vida de pessoas. Existe isso também. Que às vezes quem está fora não vê, quem está fora não sabe. Mas dentro está o vento soprando. Mas Deus é aquele que acalma a tempestade. Louvado seja Deus, como cantamos aqui desde o começo. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude, Deus nos ensine. Estou usando aqui o nome de Gênesis nessa noite por causa do aniversário dele. Mas isso é uma coisa que é geral, né? Não é particular de uma pessoa só, mas é de muitas pessoas, de todos que enfrentam dificuldades, mas o Senhor é que nos dá vitória sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Que possa nosso irmão, também de acordo com aquilo que está acontecendo na sua vida, pensar nisso. E eu estou falando aqui, refletindo e repetindo. O maior de todos os desafios são os espirituais. Louvado seja Deus, são os espirituais, porque os outros da terra todos ficam. Todo o cansaço, todo o calor, todo o cuidado, toda a correria, todo o lucro, todo o benefício de coisas materiais ficam por aqui mesmo. O que permanece são as coisas no mundo espiritual. Louvado seja Deus. As sementes que você planta no mundo espiritual são aquelas que você vai colher no dia da vinda de Jesus, que diz: eis que eu estou indo aí, e o meu galardão está comigo, de acordo com aquilo que você trabalhou. Louvado seja Deus. Cada um de nós pense isso, e gente também pense isso. A sua plantação, o seu trabalho, o seu incentivo, a sua aplicação nas coisas espirituais também. Louvado seja Deus, como Rita falou de alma e saúde. Louvado seja Deus. Benefícios materiais e benefícios espirituais. Ganhos e lucros, produtos e frutos, materiais e espirituais. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Que todos nós possamos trabalhar nessa seara espiritual. Lembrando que as coisas que permanecem são aquelas que você não pega. São aquelas que você não toca. São aquelas que não têm existência material, visível, tangível, que não são sólidas. Todas as coisas que são sólidas, que você toca, que você pega, que você compra, que você vende, que você pisa, que você mastiga, todas essas coisas são passageiras. Todas as coisas sólidas são passageiras. Todas as coisas espirituais são permanentes. Louvado seja Deus. As que vão permanecer são as coisas abstratas. As coisas que não têm existência material. Porque todas as coisas que têm existência material, um dia elas serão desfeitas. Mas que Deus nos ajude a abraçar as coisas permanentes, as coisas de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E vamos orar, agradecer a Deus, pedir uma bênção especial para o nosso irmão Genilson e todos os irmãos, todos os amigos aqui nesta noite, que atente para os conselhos, para as palavras, para aquilo que foi dito aqui, que cada um guarde no seu coração, como diz a Bíblia sobre Maria, que diz assim: o anjo apareceu, falou isso, falou aquilo, e no final diz: e Maria guardava no coração todas aquelas palavras. Guarde, meus irmãos e meus amigos, essas simples palavras que falamos todos aqui nessa noite, para nosso benefício espiritual. Gente, vem cá para nós fazer oração, em nome de Jesus.